Oi, lindezas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Quer um cafezinho? Tomar um cafezinho pra gente começar assim o dia bem quentinho, gostoso. Mas deixa eu falar pra você, hoje aqui no canal, o que a gente vai fazer? Agora, a moda, a febre que tá pegando pra todo lado é o quê? É a maquiagem em tom de amarelo. Não à toa que estou eu aqui, toda beauty yellow, pra mostrar pra vocês que tem um tipo de maquiagem amarela super fácil de fazer. E tudo que você precisa é apenas ter uma paleta de sombra bem pigmentada. Eu vou trabalhar com a paleta da Catherine Hill, que tem esse amarelo aqui. Porém, você pode procurar, e aí pra você saber o tipo de pigmentação da paleta, você vai na perfumaria ou na loja que você for comprar e você, ó, passa o dedinho, testa e vê a pigmentação dela. Essa da Catherine Hill eu já conheço, porque eu já uso há um tempo, e a pigmentação dela, ó, é bem forte. Então essa eu indico super, e ó, ela fica amarelona. Então, se você não tem essa da Catherine Hill ou não pretende adquirir, ela tá em torno aí de 100 a 120 reais, tanto na internet, né? Essa eu posso indicar se você quiser comprar pela internet, porque eu sei que é boa. Agora, outras paletas, eu acho que você tem que ir presencialmente, ver, pegar, tocar, pôr assim, ó, na sua pele e ver se é a pigmentação que você deseja, ok? E aí, o que você vai precisar? Muito básico, a preparação de pele você faz a sua do jeito que você preferir e dá super pra usar a maquiagem amarela sim, numa make social, numa make pra o dia a dia. Gente, fica bárbaro. E vocês vão ver, vai ser uma make amarela, um fundo bem legal, uma sombra amarela com um delineado bem top, bem pretão, pra dar aquele destaque e aquele cílião pra arrasar. Bora lá? Então vem comigo! Então, gente, eu vou começar aí prendendo meu cabelo, né, pra que não suje de base. E vou utilizar essa faixinha, que ela é super versátil, muito fácil de usar. E vou começar sempre pela limpeza da pele. E aí eu vou utilizar água micelar da Fenza Makeup. E aí eu vou passar em todo o rosto e colo. Logo após a água micelar, eu vou utilizar um tônico facial. Esse tônico é da Ruby Rose. Eu também vou passar em todo o rosto e colo. E aí eu vou deixar secar. E depois de seca a pele, eu vou passar o hidratante. Eu estou utilizando o hidratante Tiny Wise da Mary Kay. E aí eu vou deixar minha pele secando. Enquanto minha pele seca, para depois eu fazer a pele, eu vou fazer a sobrancelha, o contorno de sobrancelha. Vou utilizar o trio de sombras para a sobrancelha da Max Love. E vou fazendo, como sempre, com esse pincelzinho da Macrylan. Com o lado chanfradinho dele, eu vou aplicando o produto e com o lado escovinha, eu vou esfumando esse produto. Para que não fique uma sobrancelha muito chapada, o ideal é que você passe sempre do meio para trás e na frente você só utilize o pincel com o restante de produto, só sujinho de produto. E sempre esfumando com a escovinha. Após fazer a aplicação da sombra de sobrancelha, eu venho com o corretivo da Tracta, fazendo esse contorno, esse recorte da sobrancelha. O importante de você fazer o recorte é para você poder dar esse ar, né, mais iluminado da sobrancelha. Aí você vem com a esponjinha esfumando esse corretivo e deixando ele aí o mais natural possível, próximo à cor aí da sua pele ou da base que você vai utilizar. Esse recorte dá uma iluminada muito boa na sobrancelha. Agora eu vou vir começando com os olhos e eu vou utilizar uma sombra nude para poder fazer um fundo nesse olho, um fundo nessa pálpebra. É muito importante a gente sempre utilizar um fundo nude ou um fundo mais clarinho para que tenha um tom de transição das cores que a gente vai utilizar. Então, sempre que você for trabalhar com cor, lembre-se de fazer um fundo na sua sobrancelha. Depois de fazer esse fundo mais nude, agora eu vou vir aplicando a minha sombra amarela. Essa sombra da Catherine Hill, ela é bastante pigmentada, porém você vai aplicando aos poucos para que não fique nenhum tipo de carimbo, né? Não fique marcado quando você encostar com o pincel. Eu não molhei o pincel, não umidifiquei o pincel, eu apliquei com o pincel sequinho. E aí você vai aplicando
nos dois olhos ao mesmo tempo, para você poder ir vendo o tom que tá chegando em um olho e chegando no outro olho, para que não fique diferença. Então, eu apliquei mais ou menos umas 4 vezes o produto. Então, eu aplicava, depois esfumava com movimentos de vai e vem, aplicava com batidinhas e esfumava com movimentos de vai e vem, mais ou menos umas 4 vezes até eu chegar no tom de amarelo que eu queria. E aí, sempre lembrando de ir fazendo um olho, depois o outro, um olho e volta pro outro, aplicando nos dois em sequência, para que você chegue no mesmo tom nos dois olhos, senão pode dar diferença no final da sua make, aí você tem que ficar mais tempo esfumando. Então, fica a dica, ir aplicando e esfumando, fez um olho, vai no outro, aplica e esfuma. Depois volta no olho e aí você vai vendo o tom que tá chegando e aí você consegue chegar no tom com os dois olhos ao mesmo tempo. Jamais deixe para fazer um olho completo e depois o outro, porque sempre vai acabar dando diferença de um olho pro outro, beleza? E aí agora eu vou utilizar também, para fazer um semi-cut, para dar uma iluminada a mais, um pigmento. Esse pigmento é amarelo e ele tem um pouquinho só de glitter, ele não é muito brilhoso, ele é um pouquinho opaco. Esse pigmento, ele é asa de borboleta, tá? E ele é da Bitarra, então eu fui utilizando, ó, aplicando ele bem no côncavo, né, bem na pálpebra móvel e dando leves esfumadas, apenas para deixar mais claro essa pálpebra móvel e o amarelo de cima ficar um pouquinho mais escuro. Porém, eu queria usar só tons de amarelo, não queria usar nenhum outro tom para fazer nenhuma sobreposição ao amarelo, apenas amarelo. Então, eu utilizei aí, ó, um pincelzinho linguinha de gato para fazer espalhar esse pigmento. Não utilizei nenhum tipo de fixador, nada, só o pincelzinho linguinha de gato e o pigmento direto, tá? E aí eu fui passando no côncavo, na pálpebra móvel, e depois eu vim com o pincel de esfumar, dando uma leve esfumada apenas para ter essa transição do tom de amarelo mais escuro e do tom que eu apliquei no côncavo, que era do pigmento, que era um pouco amarelo, um pouco mais claro. Amarela e aplicar nessa parte de baixo do olho. Eu acho interessante esse efeito, dá um ar bem bonito e tá sendo muito usado, né? Você fazer esse esfumado na parte de baixo do olho. E aí eu vou esfumar com a mesma sombra amarela que eu apliquei, da Catherine Hill. E sempre ir passando, aplicando com linguinha de gato, umedecido. Você pode umedecer com água. E aí depois você pega o pincel de esfumar que você utilizou em cima, normal, e vem dando uma leve esfumadinha só pra poder dar aquele efeito, né, de degradê. Então você dá uma esfumada bem de leve e tá pronto essa parte. Aí a gente vai pra parte agora do temido gatinho. Gente, gatinho é prática, não tem jeito. Eu vou fazer um gatinho bem grandão, né, pra poder dar um destaque nesse amarelo. E aí, primeiro você delineia até o final do olho, e aí depois você faz o risco do gatinho, e depois só vem preenchendo. Eu gosto muito de fazer desse jeito, porque aí depois fica mais fácil, né, de você não errar. Então, depois eu vim preenchendo só. E aí, fiz do outro lado o gatinho, agora eu vou para a parte da preparação de pele. Vou utilizar o Prime da Luisance HD, espalhar em toda a pele, aguardar a secagem do primer, e aí eu vou vir com a base. Eu utilizei para essa make a base da Payot, e aí eu vou espalhar com o pincel Kabuki da Macrylan, espalhar todo o rosto, e também é importante você espalhar na parte do colo e também próximo à orelha, para que não fique diferença, ok? E aí você vai espalhando. Esse pincel, ele é muito bom, da Macrylan, ele não solta pelinhos, então assim, eu indico super para quem for adquirir pincéis, que adquire da Macrylan. E aí eu vou vir com o meu paletão da Ruby Rose,
para fazer o meu contorno e vou utilizar esse tom mais escuro, fazendo o biquinho de peixe e marcando aquela sombra que forma no ossinho da bochecha. Passando também essas sombras, esse mais escurinho, em volta da raiz do cabelo. E aí você também passa na parte de baixo do queixo e também venho com o pó mais claro da paleta da Ruby Rose e faço uma iluminação abaixo dos olhos, porque aí disfarça, né, possíveis olheiras. E aí eu também ilumino no meio da testa e no queixo, que aí dá um ar meio Kardashian. Depois eu venho com o pó do tom da minha pele, fazendo apenas uma esfumada de leve por cima de todos os lugares onde eu passei contorno. Isso é importante para que não fique nada marcado. Então, eu vou agora utilizar a parte do blush, vou utilizar o blush da Boca Rosa Beauty, que é um blush tom de pêssego. E aí eu utilizo ele bem em cima de onde eu marquei o contorno, tá? Então eu dou uma batidinha no pincel para não cair excesso e vou lá em cima do contorno e dou uma leve rosada pêssego. E aí agora a gente vai para uma das partes problema para muita gente, que é a colocação de cílio. Gente, cílio também é prática, é como delineado. Você vai fazendo e aí com o tempo você pega a prática. Uma dica que eu acho bacana é você sempre pentear os seus cílios, não passar a máscara, mas sim penteá-los para baixo com um pincelzinho de escovinha. Pode ser até aquele que você faz a sobrancelha, que esfuma a sobrancelha. Você penteia os pelos para baixo para facilitar quando você for colocar os cílios, ele não grudar nos pelos que estejam de repente para cima. E aí depois você dá uma leve apertadinha quando já tiver seco, para poder você fixar e deixar ele mais juntinho do seu cílio natural. E aí sim, depois de fazer isso, você vem com a máscara de cílio e vai juntando o seu pelo aos pelinhos do cílio postiço. E aí você vai passando a máscara apenas para juntar os dois. E aí depois eu também venho com a máscara de cílio com um aplicador mais fininho. E esse aplicador eu utilizo para passar nos cílios de baixo, para poder não manchar, né, todo o rosto. Eu utilizo esse aplicador menorzinho, que eu acho que facilita bastante a vida. E aí eu passo nos cílios de baixo e aí eu vou para a parte de iluminação. Iluminador, gente, hoje em dia, né, é prioridade, todo mundo quer usar. E aí eu faço a iluminação no meu arco do cupido, em volta do lábio, também faço no meio do nariz e na pontinha do nariz, e também, claro, nas têmporas, né, onde todo mundo quer ver o glow brilhando. E aí eu utilizo uma mescla do quarteto de iluminador da Ruby Rose, fazendo essa misturinha com todos os tons. E agora eu vou utilizar o tom mais amarelado para poder iluminar abaixo da sobrancelha. Por que o mais amarelado? Porque hoje eu tô utilizando uma sombra amarela, então vai combinar melhor o mais douradinho. O batom que eu utilizei foi o da Ruby Rose, nesse tom mais acinzentado. Acho que ficou o máximo esse batom da Ruby Rose com essa sombra amarela. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a make de hoje. Eu achei que ficou um arraso. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha com as suas amigas, tá? Tem um botãozinho de compartilhar aqui embaixo. E também vai lá me seguir no Instagram, @SuzyBezerraOficial. E aí tem várias dicas, tem meu dia a dia, meus stories. E a gente vai se vendo por aí. E um beijão e até a próxima, gente. Tchau, tchau!